Na escola, a maior parte dos conjuntos que nós vemos são conjuntos numéricos, ou seja, são conjuntos cujos elementos são sempre números. O que pode surpreender muita gente é saber que não necessariamente os elementos de um conjunto são números. Pode perfeitamente acontecer de você encontrar conjuntos que tenham como elementos outros conjuntos. Então, aqui nós vemos um exemplo que isso acontece. O conjunto A é um conjunto com 3 elementos, dos quais apenas o primeiro é um número, que é a raiz de 2. Os outros 2 elementos são o conjunto dos racionais e o conjunto dos reais. Então, o que eu posso falar a respeito desse conjunto A? Eu posso dizer que a raiz de 2 pertence a A, já que a raiz de 2 é um dos elementos de A. Eu posso falar que Q pertence a A, porque o conjunto dos racionais pertence a A. E eu posso falar que o conjunto dos reais pertence a A, porque R é um elemento de A. Vejamos esse segundo exemplo aqui. O conjunto B, ele mais uma vez, ele tem 3 elementos, porém, apenas os 2 primeiros são números, o número 0 e o número 1. Este terceiro elemento, ele é um conjunto que contém o número 2. A sacada para não se enrolar com esse tipo de questão é não confundir o elemento com o conjunto contendo o elemento. O número 2 não é a mesma coisa que o conjunto contendo o número 2. São coisas distintas. Então, como é que fica a situação no caso do conjunto B? Será que eu posso dizer que 0 pertence a B? Isso aqui é um número 0. O número 0, se olhar na definição de B, se vê claramente que o 0 é um elemento de B. Então, sim, 0 pertence a B. 1 pertence a B? 1 é um dos elementos de B. Então, isso daqui também é verdade. Agora, isso daqui não é o número 2. Isso aqui é o conjunto contendo o número 2. O conjunto contendo o número 2 pertence a B? O conjunto contendo o número 2, se você observar bem, ele é o terceiro elemento de B. Então, isso aqui é verdade. A quarta questão. Será que 2 pertence a B? Aqui, o que ele está perguntando é se o número 2 pertence a B. E o que nós observamos aqui é que esse terceiro elemento, ele não é o número 2. Esse terceiro elemento, ele é o conjunto contendo o número 2. Então, o 2 não está em B. Quem está em B é o conjunto contendo 2. Então, a resposta para essa pergunta aqui seria não. Como sempre, a questão, o ponto principal é sempre não confundir o número 2 com o conjunto contendo 2. Ou, de maneira mais geral, não confundir o elemento com o conjunto contendo aquele elemento. Vamos olhar mais um outro exemplo, em que nós temos agora 2 conjuntos. E eu quero a interseção entre eles. Então, a estratégia para a resolução nesse caso é o seguinte. Eu vou pegar os elementos de C e vou testar um a um para ver quais deles estão em D. Os que estiverem em C e estiverem em D ao mesmo tempo vão ser aqueles que estão na interseção. Então, quais são os elementos de C? C tem esses 3 elementos, eu vou testá-los um a um. Então, o primeiro elemento de C que precisa ser testado é o 2. Então, eu quero saber se 2 está no conjunto D. Então, eu vou olhar para a definição do conjunto D, observo que o 2 está aqui sim. Então, é verdade, 2 pertence a D. Qual é o próximo elemento do conjunto C? É o número 3. Então, eu preciso perguntar se 3 pertence a D. É verdade que 3 pertence a D? Aí eu vou olhar para a definição de D e observo que o número 3 está aqui. Então, é verdade sim, 3 pertence a D. E qual é o último elemento de C? É esse daqui. Que não é o número 5, ele é o conjunto contendo o número 5. Com isso em mente, se nós olharmos para a definição de D, nós percebemos que esse daqui não está no conjunto D. Porque quem está no conjunto D é o número 5. Não é o conjunto contendo o número 5. E o número 5 é diferente do conjunto contendo o número 5. Então, a resposta a essa pergunta é não. Então, qual é a conclusão? C inter D
ele é o conjunto dos elementos de C que estão em D. Eu fiz esses testes e concluí que os elementos de C que estão em D são o 2 e o 3. Então, C inter D será o conjunto formado por 2 e por 3, o que encerra a questão. O próximo exemplo é bastante parecido com o anterior. Eu tenho novamente dois conjuntos e eu quero achar a interseção entre eles. Então, eu vou seguir a mesma estratégia. Eu vou testar cada um dos elementos do conjunto E e verificar se eles estão no conjunto F. Então, o primeiro elemento a ser testado é o conjunto contendo o número 2. Então, eu preciso saber se isso daqui pertence ao conjunto F. Bom, vou olhar para a definição do conjunto F e observo que, de fato, o primeiro elemento do conjunto F é o conjunto contendo o número 2. Então, é verdade que o conjunto contendo o número 2 é um elemento de F. O segundo e último elemento a ser testado em E é o número 4. Então, eu preciso saber se o número 4 pertence a F. Vou olhar aqui a definição de F e percebo que o número 4 ele está aqui em F. Então, realmente, 4 pertence a F. A resposta é sim. Então, os dois elementos de E, ambos eles pertencem a F. A conclusão é que ambos estarão na interseção. Então, E inter F é do conjunto contendo 2, o número 4. Que, nesse caso, corresponde ao próprio conjunto E. Então, as variações não são grandes em relação a esse tema. O próximo exemplo será um pouquinho mais complicado, mas com a experiência que nós já temos em função dos dois exemplos anteriores, vai ser bem mais fácil de ser feito. Então, esse daqui vai ser tão mais fácil que eu vou fazer ele praticamente de cabeça. A estratégia vai ser a mesma. Para calcular G inter H, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos de G, testar um a um para saber quais estão em H. Então, o primeiro elemento de G é o número 1. Aí eu vou olhar para H e observar que o número 1 é um elemento de H. Então, o número 1 está na interseção de G com H. O próximo elemento a ser testado aqui é o conjunto contendo o número 1. E o conjunto contendo o número 1, ele não é um membro de H. Quem está em H é o número 1, não o conjunto contendo o número 1. Então, eu não vou colocar ele aqui na interseção, porque ele não pertence a ela. O terceiro elemento a ser testado é um conjunto. É um conjunto que agora contém dois números, o 1 e o 3. Então, reparem que, ainda que os números 1 e 3 apareçam aqui no conjunto H, o conjunto H ele se constitui de 4 elementos. Nenhum deles é exatamente esse conjunto. Então, a conclusão é que esse conjunto 1, 3 aqui, ele não é um elemento de H. Então, ele não vai aparecer na interseção. E o último elemento a ser testado é esse daqui, que é o conjunto contendo os números 5, 6 e 7. Se nós olharmos para H, nós verificamos que ele está em H. Ele é o quarto elemento do conjunto H. Então, se ele está nos dois conjuntos, ele está na interseção. Então, eu vou colocar aqui 5, 6 e 7. Finalizando a questão, já que esse aí era o último elemento que precisava ser testado. Então, se o problema, mesmo o problema sendo um pouquinho mais complicado, dá sempre para a gente fazer de cabeça. É só testar um a um.